Fala, cara, esse corte aqui é um oferecimento Notórios Investimentos. Pra você que tem um patrimônio de mais ou menos 300 mil reais pra cima, eu recomendo você entrar em contato com o pessoal da Notórios Investimentos, que eles são uma consultoria independente de investimentos. Eles vão te ajudar a alocar o seu patrimônio da melhor maneira possível. Acesse aí Notórios Investimentos, link na descrição. Mas eu quero falar uma coisa muito importante, porque conforme eu vou crescendo na internet, conforme os meus vídeos de humor vão atingindo novos públicos, muita confusão acontece. E eu quero falar sobre isso agora como uma esperança de que mais pessoas entendam o que eu faço. E aqui é uma coisa que eu não sei se eu devo fazer isso ou não, porque eu fico pensando assim, ao mesmo tempo que eu penso, eu deveria explicar isso. Porque é importante, eu acho importante, porque normalmente as pessoas que chegam no meu conteúdo, elas não têm as referências que eu usei pra fazer o que eu tô fazendo. Isso não é uma questão de você é menos, você não tem as referências. Não, é uma questão de você não tem as referências, assim como eu não tenho várias referências pra entender outras coisas do mundo. Mas eu sempre fico numa divisão assim, eu deveria explicar o que eu tô fazendo ou eu só sigo fazendo? E inevitavelmente um dia vão entender. E não é também como se as pessoas não estivessem entendendo de maneira geral, porque tem muita gente que entende e fala, essa piada foi muito engraçada, essa reflexão foi muito engraçada, ele conseguiu chegar num ponto, tem muitos desses comentários chegando, mas tem alguns comentários que aparecem que me assustam um pouco. Mas ao mesmo tempo eu penso, será que eu deveria deixar claro as coisas? Será que eu não deveria só deixar feder mesmo? E foda-se, e só valorizar quem entendeu a piada, quem gostou, quem gosta do meu processo de construção cômica? Será que não é melhor só valorizar isso? Mas eu não sei. Uma coisa me pega, eu fico, cara, eu acho que eu deveria falar sobre isso. Porque tem alguns comentários que eles fogem do normal. Que basicamente os comentários que surgem nos meus vídeos de comédia são três. São os caras que falam, adoro o humor do Petri, porque ele consegue chegar nos lugares, ele reflete algumas coisas diferentes, ele consegue manipular as ideias e exagerar coisas, eu acho muito interessante. Aquela parte foi muito engraçada, essa parte foi muito engraçada. Tem a galera que só fala, esse merda, acho que é engraçado, esse bosta, foda-se. E tem a galera que não entende o que tá acontecendo. Por exemplo, no meu vídeo que eu fiz sobre a guerra no Rio de Janeiro, se você ler os comentários, você vai ver que são basicamente esses três. Então você tem os caras que deixam um comentário positivo, elogiando o trabalho, porque eles entenderam o ponto, entenderam o que eu tava tentando fazer. Aí tem o pessoal que entendeu que eu tentei fazer alguma graça e fala que eu não tenho graça. Tudo bem. E aí você tem um terceiro tipo de pessoa que acha que eu tô fazendo um vídeo falando seriamente sobre a guerra no Rio de Janeiro. E fazendo uma grande análise e falando as minhas opiniões. Tem essa galera. Aí eles ficam discutindo entre eles sobre o tráfico, sobre o Comando Vermelho, sobre a polícia. E eu vejo isso e fico, tudo bem, o cara caiu aqui e no YouTube só tem vídeo de pessoas falando sério sobre as coisas. Eu tenho um jeito mais sério de falar coisas cômicas e eu sei que isso vai causar um impacto. Então assim, nem culpo o cara que caiu aqui do nada e achou que era só mais um canal de opinião no YouTube. Tudo bem. Mas tem uns caras que eles vão além disso. E aí eles pegam frases específicas que claramente foram distorções cômicas e ficam brabos com isso. Eu acho importante eu usar essa oportunidade pra explicar o que eu tô fazendo aqui. Então começa agora, aqui no Arthur Petri Podcast, o quadro O que eu estou fazendo aqui? Deixa eu explicar o meu processo de pensamento. Isso aqui pode ser um saco, mas vamos lá. O meu processo de pensamento é o seguinte. Aconteceu a guerra no Rio de Janeiro, tá? Tô escrevendo aqui. Guerra no Rio de Janeiro. E aí eu observo a sociedade. E aí o que tem na sociedade? Pessoas a favor da polícia, pessoas a favor dos traficantes. De maneira grosseira, é assim que a internet se posiciona. Um comediante, ele vê essa situação e ele pensa, como é que eu consigo entrar no meio disso sem falar coisas que esses dois lados já estão falando. E aqui é bom também deixar claro uma coisa. Existe a piada setup punchline que eu faço no palco, porque eu preciso de tempo para encontrar essas punchlines. E existe a comédia discursiva, que é o que eu faço aqui. Então eu pego um assunto e eu saio falando. E vou falando eu não fico me travando muito pra onde minha cabeça vai chegar, o que ela vai pensar, se é certo, se é lógico, se é racional ou não. Eu deixo a cabeça aí, porque em algum lugar aí pode ter uma punchline ou uma piada muito bem feita que eu posso ver depois que eu gravar o programa e organizar ela pra levar pro palco. Mas o podcast, ele é o que eu chamo de
rant, que é uma técnica discursiva que eu aprendi quando eu estudei comédia com professores lá dos Estados Unidos. Existe uma técnica chamada rant. Eu aprendi com o professor Greg Jean. É o seguinte, você tem um assunto, um acontecimento, um fato. E você tem que, para encontrar as piadas nesse negócio, nesse fato, você tem que achar uma opinião negativa sobre aquele fato e uma emoção sobre aquele fato. Então, normalmente é assim que funciona, tá? Você tem guerra no Rio de Janeiro. Aí você tem uma opinião negativa sobre aquele fato, mas não é uma opinião negativa assim, eu odeio a guerra no Rio de Janeiro. É uma coisa assim, guerra é estúpido, né? Isso é uma opinião negativa. Guerra é estúpido, né? Os caras ficam lá trocando tiro. E você vai falando. E aí você vai chegando. Por que um traficante trafica? Por que ele não só vende? Por que ele não vende no crédito o negócio? Por que ele queima um cara de um pneu? Que porra é essa? E você vai falando. E a polícia também. Por que a polícia... E se deixa o negócio sair. Sem ficar pensando assim, nossa, será que isso aqui é socialmente aceitável? Será que isso aqui tem um fato por aqui? Será que... Sem isso, porque se você tiver essas barreiras, essas travas, você não vai sair do lugar. Você vai ficar muito preocupado em estar certo. E a ideia aqui é viajar, é ver onde as ideias vão. Normalmente é assim que funciona. Você vê alguma coisa, você fala, eu odeio celular. E aí você vai falando. Mas por que tem 3 câmeras? Por que botaram câmera no celular? E aí você vai falando sobre isso. Por que o cara, além de ligar pra alguém, ele queria tirar uma foto de alguém? E você deixa aí. Deixa que daqui a pouco você tá falando sobre o espaço sideral, você tá falando sobre uma ovelha, você tá falando sobre... Você nem sabe onde você vai chegar. Você não faz ideia de onde você vai chegar. Mas você precisa de uma opinião negativa sobre algo e uma emoção. Você pode ter raiva, você pode ter cansaço, você pode ter tédio, você pode ter energia. Então, assim, você pode falar com raiva, eu odeio o celular, ou você pode falar, celular é estúpido, né? Uma emoção mais pra dentro, mais... Então, assim, você tem que ter uma opinião negativa sobre algo e alguma emoção. E aí você junta essas duas coisas e você sai falando. Você vai falando sem se importar. Dito isso, isso é o âmago do meu programa, há 14 anos. É o âmago do programa. É assim que eu faço há 14 anos isso aqui. Todos os assuntos que passam por aqui, eu implemento essa técnica. E aí, basicamente, tudo o que eu passo aqui no programa tem como estrutura isso. Porque eu tô tentando ver onde que eu vou chegar. Porque pode ser que em algum momento eu encontre alguma piada muito bem elaborada, ou não, ou vão ficar só em alguns exemplos engraçadinhos ou bobos no campo da ficção pro cara ouvir e se divertir. Então eu fiz isso com o negócio do Rio de Janeiro. Então uma das coisas que eu falei sobre a guerra no Rio de Janeiro é, por exemplo, eu não entendo traficante. Você mora no Rio de Janeiro, tem sol, por que você não abre uma barraca de açaí e vende açaí, cara? Trafica açaí. Agora eu inventei outra coisa. Trafica açaí porque é droga, entendeu? Eu sei que logicamente não faz sentido, é óbvio, porque tem um mercado, porque dá mais dinheiro. Eu sei, mas é uma coisa estúpida pra pessoa se divertir. Uma das coisas que eu falei foi essa, então. Por que o cara não abre uma barraca de açaí na orla de Copacabana e vive feliz? Porque guerra. Porque guerra, cara, tá? Primeira coisinha boba que eu falei. A segunda coisa que eu falei, dentre várias, né, foi que se até no Rio de Janeiro as pessoas precisam usar droga, é porque a guerra contra o tráfico é uma guerra perdida. Porque o cara no Rio de Janeiro, ele tem uma orla, ele tem Copacabana, ele tem sol de graça o dia inteiro, mas ele ainda precisa tomar MD. Então isso é uma prova de que a guerra ao tráfico nunca vai acabar. Se no Rio de Janeiro o cara precisou usar droga pra sentir algum tipo de prazer, não tem, essa guerra nunca vai ter fim. Então é mais uma observação que você distorce comicamente as coisas. Você fala que o sol já devia ser o suficiente, você tá no paraíso, por que você precisa de alguma coisa química? Aí eu já estendi pra uma piada com São Paulo. Eu falo, deixa êxtase, MD e LSD pra nós que moramos em São Paulo, porque a gente precisa viver um Rio de Janeiro dentro da gente. Você já tem o LSD, que é a própria cidade do Rio de Janeiro. Cara, isso, pelo amor de Deus, é uma distorção cômica, cara. Isso é uma viagem, uma ficção, uma brincadeira. Eu tô deixando meus pensamentos saírem de mim pra ver onde eles chegam. E eles chegam a lugares... Eu acho muito interessante, cara. Eu acho esse lugar interessante. O terceiro beat que eu fiz, que é um outro conceito, beat... Eu posso explicar. O beat é diferente de uma piada. Uma piada é... Você dá punchline.
A minha mãe é tão gorda que não sei o quê. Tá? Você tá punchline. A primeira frase constrói uma tensão e você vai lá e quebra. Você tá punchline. E você tem outras coisas que se chamam beats. Então você tem um beat sobre a guerra no Rio de Janeiro. E o beat, ele vem do rant, que é o que eu expliquei antes. Opinião negativa, uma emoção, fala sobre o assunto, fala sobre o assunto, fala sobre o assunto, deixa sair. Não se trava, não trava os seus pensamentos, deixa falar. Ah, mas o que você falou é estúpido, foda-se, deixa sair. Quando você chega no fim, se você fez direito e se conseguiu construir alguma ideia interessante, no mínimo interessante, por vezes engraçada, você conseguiu criar um beat. E agora você tem um beat sobre a guerra no Rio de Janeiro. Tá entendendo? E agora você pode pegar esse beat, passar pro papel, arrumar pra ter mais setup punchline e levar pro palco. Beat. Agora você tem um beat sobre a guerra no Rio de Janeiro. Eu tenho um beat sobre a guerra no Rio de Janeiro com várias coisas que eu falei, porque eu construí ao vivo naquele programa. Tá entendendo? Porra, tô dando um curso aqui, vou vender na Hotmart essa porra. Vamos lá. Eu falei no determinado momento nesse beat sobre a guerra no Rio de Janeiro, que o correto seria noticiar locais onde não tem nada acontecendo. Então, ao invés da gente que tá numa vida monótona, que não tem nada acontecendo na nossa vida, passar o dia inteiro no celular lendo sobre coisas que estão acontecendo em lugares onde tem um monte de coisa acontecendo, quem deveria estar fazendo isso são as pessoas que estão nesses lugares onde tem um monte de coisa acontecendo. E eles deveriam estar no meio de uma guerra, lendo uma notícia sobre uma rua em Pernambuco, onde não tem nada acontecendo. Beat, clássico, normal. Porra, esse aqui, você inverte as coisas, cria uma cena e a cena acontece. Isso é outra coisa também. Boa parte da distorção cômica acontece quando você inverte os mundos. Então, assim, você pega a guerra no Rio de Janeiro acontecendo, tráfico, tiro e a gente no metrô ou em casa entediado vendo notícias sobre isso. Inverte. Faz o cara que tá na guerra assistir e ler notícias sobre a nossa vida onde não tem nada acontecendo. Distorção cômica clássica, cara. Isso é uma técnica clássica, você aprende no teatro quando você faz teatro cômico ou improviso. Você inverte situações. Isso você pode fazer com qualquer coisa. Agora eu separei alguns pequenos comentários que são os que mais me assustam. Porque, de novo, o cara gostou da piada, maneiro, o cara não gostou, tudo bem. O cara caiu de paraquedas no canal, achou que era um canal de opinião, ficou discutindo nos comentários com outras pessoas sobre quem tá certo e quem tá errado. Tudo bem. Mas tem coisas específicas que eu fico assim... Eu acho que eu deveria explicar isso aqui. Até pra aumentar o entendimento da pessoa nos próximos vídeos. Que ela vai ver meu. Então teve um cara que comentou o seguinte. Petri acha que abrir um quiosque seria possível pra qualquer morador da favela? Tráfico / crime organizado são empresas beneficiadas por estruturas estatais. Ele cagou a matéria. Então ele pegou um negócio que eu falei que era, obviamente, uma bobagem. Quando você pega um caso tão complexo como uma guerra e você soluciona ele com... Era só abrir um quiosque de açaí na orla. Cara, a distorção já tá aí. E tudo bem se você não achar engraçado, esse conteúdo não é pra você. Tudo bem se o meu programa não é pra você. Tudo legal. Tá tranquilo. Agora, você achar que eu dei esse argumento como uma solução mesmo, isso me deixa... O que me deixa? Me deixa querendo explicar. Como se fosse assim, cara, não, cara. Para, cara, não é isso. Não é isso. Eu falei isso de bobagem porque eu sei que é impossível, que não é essa solução. Imagina se fosse essa solução. Era só abrir um quiosque de açaí e acabou, cara. Mas é tão engraçado você imaginar um cara, um traficante que tá com uma metralhadora batalhando por território, conquistando território, matando policial. Aí você vira pra ele e fala, cara, você tá no Rio de Janeiro, cara, era só abrir um quiosque de açaí e ser feliz. Cara, essa cena é boa, cara! Como é que os caras não entendem, cara? Tá bom. Mas agora a gente vai pro mais problemático comentário de todos. Um cara comentou o seguinte. Puta que pariu, o Petri é o brasileiro médio que não entende nada de porra nenhuma e está sendo bombardeado por todos os lados com informações. Bom, em primeiro lugar, isso aqui é a base do início do meu beat. Eu falo isso, inclusive eu começo esse discurso cômico falando que o meu algoritmo é uma loucura e que eu recebo vídeos de todos os lados possíveis. Esse é o início do negócio. Eu tô brincando comigo mesmo sobre isso mesmo, cara. É isso que eu tô falando mesmo. Aí, olha só. O único problema é quando ele resolve dar uma de inteligente,
Tipo a opinião de noticiar locais onde nada está acontecendo. Então esse cara ouviu o beat que eu inverti, que eu falei que quem deveria estar no Instagram recebendo notícias de lugares onde não tem nada acontecendo são as pessoas que estão em lugares onde tem tudo acontecendo. São os traficantes que estão na guerra, o policial que está na guerra, o cara que está na faixa de Gaza. Eles deveriam estar lendo essas notícias. Não a gente na nossa vida monótona, onde não tem nada acontecendo, recebendo notícias de lugares que tem um monte de coisa acontecendo. Ele viu isso, ele achou que era uma opinião. E mais, ele achou que eu estava dando uma de inteligente quando eu falei isso. Como que você acha que isso é uma opinião? Eu, inclusive, simulei como é que seriam as manchetes. Extra, extra, não tem nada acontecendo na rua Pindamonhangaba, em Pernambuco. Eu ainda fiz a cena do jornal falando isso. Aí ele manda aqui, kkkk. Puta que pariu, nesses momentos eu sinto que um neurônio morre ao escutar essas coisas. Então assim, antigamente eu ficaria muito brabo com isso e eu ia xingar esse cara. Eu ia falar, seu merda, seu burro. Mas eu não vou fazer isso, porque eu quero... A partir desse ano, eu decidi que eu ia valorizar as pessoas que entendem o conteúdo e gostam do conteúdo. Então, depois de um tempo que eu posto algum vídeo, eu vou lá nos comentários, eu interajo só com as pessoas que deram pra mim a energia que eu intencionei dar pro universo. Então, se eu sento aqui e a minha intenção é fazer graça, é fazer essas distorções cômicas, é interpretar o mundo desse jeito e divertir as pessoas com essas reflexões meio estúpidas, meio burras, meio cômicas, eu só vou interagir com quem me der isso de volta. Então quando o cara elogia a piada, quando o cara ri, quando o cara amplia a piada, eu acho incrível quando o cara constrói mais piada ainda. Então assim, no meio de um monte de gente se brigando, se xingando ou me xingando, eu cato lá as poucas pessoas que entenderam que era uma piada, que era uma distorção cômica, e eu interajo só com essas pessoas. Mas tem alguns casos que fogem do normal, tipo esse aqui, que eu achei interessante passar aqui, mas não nessa vibe de você é um burro, você é um merda. Não, eu quis usar isso pra explicar tudo que eu expliquei. E eu espero que esse cara, esse Caio Oliveira que comentou isso, a partir de hoje, ele clique no meu vídeo com outra vibe, com outra energia. E ele clique sabendo de tudo isso que eu falei. E que eu tô invertendo as coisas de propósito, que eu tô falando coisa boba de propósito, que eu não tô muito preocupado em lógica, em racionalidade, em fatos. Não, eu tô tentando distorcer as coisas, achar um caminho no meio de tudo pra gerar, no mínimo na sua casa, isso aqui, ó. No mínimo. Se você fizer isso aqui, eu tô feliz. Se você fizer assim, ó. Fez meu dia, cara. Eu acho que eu expliquei bem, cara. Eu acho importante, porque eu fico sempre naquela... Será que eu explico? Será que eu não explico? Será que eu explico? Será que eu não explico? Será que eu vou pra agressividade total? Será que às vezes eu posso sair um pouco do personagem e falar com as pessoas o que eu tô fazendo, o que eu acho, por que eu falei essas coisas? Eu acho interessante, cara. Porque assim, você precisa ter certas referências. E de novo, cara, não é aquela que você tem que ter referência, seu burro. Não, você tem que ter. E eu entendo que quando o cara entra no meu conteúdo, ele fica confuso. Ele fica confuso. Eu entendo. Que ele acha que eu tô falando sério as coisas, e ele viu eu entrevistar alguém de maneira tão séria e interessada, e ele acha que todo o meu conteúdo é assim, e eu tô sozinho aqui falando um monte de bobagem, de alguma maneira ele acha que eu tô dando opiniões sérias. Eu entendo, é confuso. Eu entendo. Normalmente você entra no canal de alguém que tá reagindo a algo, falando sobre algo, o cara tá falando sério sobre aquilo. Ele não tá fazendo um exercício de imaginação, uma tentativa de achar um ponto. Não tá fazendo isso. Tá falando o que ele realmente quer. O que ele realmente acha sobre tudo. E tá tudo bem. Mas quanto mais eu puder explicar para as pessoas o que eu tô fazendo aqui, melhor eu acho vai ser. E agora sem aquela vibe agressiva que eu tinha antigamente. De apontar o dedo na cara, de chamar o cara de burro. Sabe? Eu acho que se eu tiver essa vibe a partir de agora, eu acho que talvez a gente consiga criar uma comunidade mais legal aqui em volta do meu programa, com as pessoas entendendo o que tá acontecendo, e talvez esse seja um lugar para você relaxar também. Porque o mundo lá fora já tá muito opinativo, e muita coisa, e muita opinião, e muita briga, e talvez se você entender que aqui você vai clicar e vai ter um cara só falando bobagem livremente e sem se importar muito assim com as regras, com as racionalidades de tudo, talvez você consiga ter um tempo para se divertir com essa linha de raciocínio. E às vezes eu vou estar entrevistando alguém que você gosta, e aí vai ter um papo um pouco mais sério, e talvez também seja um momento para você relaxar, tá bom? Cara, eu posso
só dar mais um adendo sobre isso, que eu acho importante. Naquela confusão que aconteceu entre a minha pessoa e o Abner Henrique, que eu não vou entrar em detalhes, o negócio já aconteceu, já tá aí, ele já pagou os vídeos, tá tudo bem. Uma das coisas que me chamou muita atenção foi que ele basicamente fez o que eu li agora desses comentários aqui. Ele pegou uma premissa cômica minha, não entendeu, achou que era real, ficou muito brabo, e ele postou um vídeo que ele já deletou, que ele falava de mim mais um pouco. Ele pegou aquele beat sobre a síndrome de vira-lata, ele passou esse vídeo no canal dele e falou: cara, olha isso aqui, o que ele tá falando. E o que eu tava falando era... A piada já tá lá, cara. Procura aí, Arthur Petri, síndrome de vira-lata, você vai cair nesse vídeo que ele problematizou. Porque ele mesmo disse que não viu até o fim. Porque ele viu aquela parte específica, ficou brabo e fechou. Isso, eu quero falar sobre isso, cara. Eu acho que a gente tá vivendo numa sociedade tão raivosa, tão apressada, com conceitos tão bem definidos, com ideias definidas e mais ainda, com definições sobre quem ela é no mundo já tão definidas, que as pessoas estão perdendo a curiosidade e a capacidade de se divertir com ideias e construções de ideias orgânicas. E mais, com a construção de ideias que passam por lugares perigosos ou problemáticos ou polêmicos. Nesse beat sobre a síndrome de vira-lata, eu tinha o quê? Um assunto. Pessoas que usam o termo síndrome de vira-lata. Tinha esse assunto. Opinião sobre isso. Opinião negativa sobre isso. Eu não aguento mais pessoas que usam esse termo. Emoção era um pouco de raiva e cansaço. Tá bom. Tenho essa opinião negativa, a emoção e o assunto. A partir disso, eu comecei a falar sobre pessoas que usam o termo síndrome de vira-lata para pessoas que elogiam os Estados Unidos ou a China. Essa era a minha premissa. E eu comecei a falar. Eu deixei a cabeça embora e deixei ir. E aí o início da construção, ele vai ser sempre problemático, porque é um assunto delicado, é um assunto estranho, mas é justamente isso que a distorção cômica se propõe a fazer. Você pega conceitos que estão estabelecidos e tenta achar um outro ângulo. E aí quando você conseguir encontrar esse novo ângulo sobre isso, você vai ter um caminho livre de exemplos, piadas e bobagens que você vai poder falar. Então eu trouxe essa premissa. Eu não aguento mais pessoas que usam o termo síndrome de vira-lata. Porque sempre que você elogia um outro país, seja os Estados Unidos ou a China, alguém te chama de síndrome de vira-lata. E eu queria criar uma premissa cômica sobre isso. Sobre essa tendência disso acontecer no mundo. E aí eu comecei a falar. Não é síndrome de vira-lata quando você vê um Golden brincando numa mansão de bolinha e você tá na chuva, sem comer há 7 dias, e você quer pular a cerca pra viver a vida do Golden. Isso não é uma síndrome. Você é um vira-lata. Esse foi o início da premissa. Eu comecei a desenvolver ela a partir desse ponto. E aí, é óbvio que eu sei que falar essas coisas pode soar problemático. Mas é aí que tá. Pra você atingir lugares interessantes ou no mínimo diferentes dentro da arte, você precisa se permitir passar por assuntos perigosos, por caminhos perigosos buracados. Se você tiver medo a priori de falar sobre algo, você vai travar, você não vai deixar sua mente trabalhar e você não vai conseguir chegar em lugares incríveis. Então assim, sempre que você tem uma ideia que pode ser problemática, a sua tendência é ter medo. A sua tendência é se fechar, é não fazer e é não postar na internet. Porque você sabe, se alguém pegar isso aqui, tirar de contexto, pode me fuder. Mas eu sempre tendi a evitar esse sentimento. Graças a também a minha audiência, que sempre esteve aqui comigo, entende o que eu faço, sempre me apoiou, eles entendem o que eu tô fazendo. Então é óbvio que quando eu começo a usar os termos cão de raça, eu sou um vira-lata mesmo, tem um cão de raça ali, tem um Golden ali, eu sei que pra um cara que tá, sei lá, desatento ou sem paciência, ele vai ver aquilo e vai pensar, falando de raça, tá falando que o brasileiro não é uma raça superior, tá dizendo que o americano é uma raça superior. Eu sei que esse conjunto de ideias e palavras pode gerar isso nas pessoas. Mas se eu levar em consideração medo, eu não vou chegar em lugares incríveis. E aí que tá. Ele passou 2 minutos dessa piada, que é onde eu tô tentando ainda pegar no tranco, e aí eu passo por esse lugar super perigoso, super esburacado,
fechou o vídeo e tirou uma conclusão sobre a minha pessoa, sobre o que eu acho do mundo e sobre o que eu deveria fazer a partir dali. Só que se você ver o vídeo inteiro, que tem 20 minutos, você vai ver que graças a esses 2 minutos onde eu percorri esses caminhos perigosos, eu cheguei numa ideia muito boa, que é: imigrantes são mais fodas do que os americanos. Porque, vou repetir, eu já sei que pra quem ouve esse podcast tá chato já, mas porque um imigrante, ele passa por coisas muito piores do que um Navy SEAL americano passa pra se tornar um Navy SEAL. Então, um imigrante deveria ter um visto muito melhor do que o meu, por exemplo, que fiz tudo certinho, que fui lá com a pastinha. Lembra daquela ideia toda? O cara atravessou um rio, o cara pegou uma jangada, o cara desviou dos lasers das armas do FBI, o cara conseguiu entrar pela fronteira do México, entrou nos Estados Unidos, conseguiu um emprego, abriu uma pizzaria. Esse cara, ele é mais foda do que eu, que fiz tudo certinho pra entrar nos Estados Unidos, e ele é mais foda do que o cara do Navy SEAL dos Estados Unidos. Porque ele fez o que aquele cara faz 20 vezes pior. Essa foi a tese que eu cheguei. Mas eu só consegui chegar nesse raciocínio porque eu me permiti passar pelo início, que era perigoso mesmo. Que era perigoso. Só que você vê que quando o cara vê 2 minutos do negócio e fecha, ele já tira um monte de conclusão precipitada e ele nem permite que a pessoa desenvolva o raciocínio para chegar num lugar muito bom e muito interessante. Então, assim, se eu tivesse medo, se eu me impedisse de desenvolver aquela ideia, eu não teria chegado nesse lugar. Eu só cheguei nesse lugar porque eu me permiti passar por lugares perigosos. Porque eu sei onde o meu coração tá, eu sei qual é a minha intenção, eu sei onde eu tô querendo chegar. Eu não vi ainda o lugar que eu quero chegar, mas eu sei que eu quero chegar em algum lugar bom. Eu sei qual é a minha intenção. E uma das principais coisas que na arte você não pode ter é medo. Se você for fazer um curso de teatro agora, de improviso, de clown, uma das primeiras coisas que os caras vão te falar é: aqui pode tudo, não tenha medo de errar, não tenha medo de falar bobagem, não tenha medo. Deixa sair, porque é daí que surge o ouro. Eu acho que é isso, cara, tá de bom tamanho já. Só que, pra terminar esse programa, eu vou fazer uma coisa que normalmente eu não faço. Eu vou ler um artigo de uma neurocientista que eu acompanho no Substack. E ela escreveu um artigo que eu achei muito interessante, que é o seguinte: nossa obsessão por eficiência está matando a criatividade. Olha que interessante, cara. A busca por fazer tudo mais rápido, melhor, em maior quantidade, está contribuindo para uma produção em massa de conteúdo mecânico e sem inspiração, e de um modo de vida igualmente vazio. Vejo isso acontecer com a ficção de inteligência artificial da escrita. Um estudo mostrou que o uso de inteligência artificial para escrever reduziu a diversidade coletiva de conteúdo original. Na tentativa de maximizar a produtividade, corremos o risco de nos tornarmos menos originais como um todo. Isso é problemático, porque a novidade é um ingrediente essencial para a saúde cognitiva. A exposição a novas ideias e experiências estimula a neuroplasticidade. E quanto mais neuroplástico é o cérebro, melhor ele se adapta e muda em resposta ao ambiente. Forma novas conexões neurais e reorganiza seus circuitos. Pensar criativamente gera conteúdo de maior qualidade e cérebros mais saudáveis. Aqui estão 3 coisas essenciais que o seu cérebro precisa para prosperar criativamente. Olha só. 1. Olha que interessante, cara. Criatividade exige risco. Pensar de forma criativa é explorar possibilidades. Quando a velocidade é prioridade e cada segundo conta, você tende a evitar riscos ou a não tentar algo novo. Para nutrir a criatividade, é preciso estar tudo bem em errar e fracassar. É necessário um ambiente em que seja seguro experimentar e explorar possibilidades. Essa parte é muito importante. Olha só de novo, cara. Para nutrir a criatividade, é preciso estar tudo bem em errar e fracassar. Então, se você entra numa ideia com medo, você vai fracassar. Se você entra numa ideia com medo de que alguém vai tirar de contexto, vai dizer que é isso, que é aquilo, acabou a criatividade.
é necessário um ambiente em que seja seguro experimentar e explorar possibilidades. Tá entendendo? Você precisa ter esse ambiente, pelo que eu faço aqui, eu preciso ter esse ambiente. Onde eu possa pegar um assunto e sair falando. E dane-se, eu quero explorar as possibilidades que esse assunto trouxe pro meu cérebro. Gosto de pensar na criatividade como uma forma de coragem intelectual. A ousadia de ir para o desconhecido, ultrapassar limites e fazer o que nunca foi feito antes. Você pode pensar isso aqui como o cara que inventou o smartphone, ele foi pro desconhecido, ele teve uma coragem. Sim, mas você pode pensar isso também em ideias. Quando você tem a coragem de pegar um assunto tão delicado quanto a guerra no Rio de Janeiro e explorar as possibilidades que o seu cérebro trazem, é aí que você acha esses lugares interessantes. Porque você não teve medo. Você não teve receio de explorar aquilo. É importante que você tenha esse ambiente para fazer isso. Pesquisadores descobriram que pessoas criativas possuem maior volume de massa cinzenta no giro temporal médio posterior direito. Também observaram que a abertura a novas experiências mediava a relação entre o tamanho dessa região cerebral e a criatividade. Em outras palavras, o quanto você se permite experimentar coisas novas afeta diretamente seus níveis de criatividade e até a estrutura do seu cérebro. Se você está no início da carreira ou ainda tem um público pequeno, você está em uma ótima posição para correr riscos criativos. Olha só, ter menos olhos sobre você dá liberdade para testar ideias sem tanta pressão. À medida que o seu alcance cresce também o medo de errar. E é justamente isso que eu tô passando ultimamente. O medo do fracasso pode paralisar a criatividade. Se você se identifica com isso, aqui vão algumas perguntas que pode se fazer. Se essa ideia falhar, o que ainda assim eu ganho? Eu estou tentando estar certo ou aprender algo novo? Se eu soubesse que esse experimento não poderia falhar, o que eu tentaria primeiro? O que me parece mais energizante de explorar? Conclusão: eficiência mais perfeccionismo, uma panela de pressão que sufoca a inovação. Pratique estar aberto a novas experiências e se permita estar errado. Olha o 2 agora, cara. 2. Criatividade exige segurança. Isso aqui é muito interessante, cara. Isso aqui é muito interessante. Se você acha que as pessoas estão menos criativas, que as pessoas estão meio que falando tudo igual, ou se atendo a ideias pré-estabelecidas, talvez é porque a gente tenha criado uma sociedade que não transmite segurança para as pessoas poderem construir essas coisas. Porque tudo é tirado de contexto, tudo um cancelamento, tudo é interpretado da pior maneira possível. Isso sim deixa as pessoas com medo. Deixa as pessoas com medo, com receio de desenvolver coisas, ideias e explorar assuntos delicados. Há uma parcela da sociedade que otimizou tanto o tempo que já não tem mais pausas naturais, nenhum espaço para refletir, nem tempo para pensar. Agendas lotadas, cheias de reuniões e atividades consecutivas geram muito estresse. E o estresse é um cobertor molhado sobre a criatividade. Ele estreita o pensamento. Olha o que eu falo aqui há anos, cara. Que eu tava naquela vida trabalhando muito, cheio de estresse, cheio de responsabilidade. E assim que eu fui me livrando de algumas coisas, eu já comecei a voltar, cara. É impressionante, cara. Quando o cérebro acredita que você está em perigo, o córtex cingulado anterior limita suas opções à resposta de luta ou fuga. Entendeu, cara? Então, olha só, no meu caso, quando eu tô desenvolvendo uma ideia e eu tenho medo que essa ideia pode gerar algum cancelamento, alguém me perseguir, alguém falar alguma merda de mim, ou que a ideia pode sair do controle, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Por exemplo, o cara ouvir lá a piada do cinema de vira-lata, tirar de contexto e falar que eu tô falando alguma coisa neonazista. Olha o que acontece com a cabeça quando você cria uma sociedade onde está todo mundo com medo de criar. O teu cérebro, quando ele acha que ele tá em perigo, ele limita todas as opções da sua mente à resposta de luta ou fuga. Só o que ele pensa é em lutar ou fugir. E aí você entra no modo agressivo, que aconteceu várias vezes comigo aqui, que você aponta o dedo na cara, você grita, porque você tá no modo luta, ou você foge, você não grava, você desiste da ideia, você vai embora, você fala foda-se então. Olha que loucura, cara.
Isso faz sentido. Em uma situação de risco real, não há tempo de contemplar infinitas possibilidades. É preciso agir rápido. Tá vendo? Para você criar alguma coisa, você precisa cogitar todas as possibilidades possíveis e mais, aceitar todas elas e deixá-las virem do jeito que elas vierem. Então, se você tem algum medo de ser mal interpretado, de ser cancelado, de ser tirado de contexto, o teu cérebro, isso é biológico, ele precisa agir rápido quando ele tá com medo e ele te manda lutar ou fugir. E acaba todas aquelas possibilidades, ele deleta. Foda-se as possibilidades. Dane-se os caminhos que você pode percorrer. Foda-se, você tem que lutar com essa pessoa que tá tentando te cancelar ou tirar coisa de contexto, ou você tem que fugir. Foda-se o resto. E a partir desse momento, cara, sempre que você entra numa ideia meio perigosa, você como um artista que trabalha com isso aqui, com comédia, sempre que você entra num assunto delicado desse e você sente um medo, o seu cérebro desliga a capacidade de pensar em várias possibilidades e se atém a lutar ou fugir. Que loucura, cara. Mas para pensar de forma ampla e gerar muitas ideias, o cérebro precisa sentir que está seguro. Uma forma simples de sinalizar segurança ao seu sistema nervoso é olhar para o horizonte e usar a visão periférica. Aí ele te ensina umas coisas... Mas eu acho que serve para quem tá na rua. Sei lá, olhar para o horizonte. Seu sistema visual está diretamente ligado ao sistema nervoso. Quando você foca em um ponto muito próximo, como a tela do celular ou do computador, ativa o sistema nervoso simpático, que responde ao estresse. Ao olhar para longe, por uma janela ou para o céu, você ativa o sistema nervoso parasimpático, aquele responsável por acalmar e restaurar. Caraca, mano. No meu próximo estúdio eu vou ter uma janela aqui pra rua, pro céu, pro horizonte. Todo fechado aqui, por isso que eu fico estressado. 3. Criatividade exige descanso. Isso que é interessante também, ó. Você já ouviu falar no termo 996? É a expressão da cultura do excesso de trabalho em empresas de tecnologia. Trabalhar das 9 às 21, 6 dias por semana. Do ponto de vista da neurociência, esse ritmo tende a gerar resultados criativos de menor qualidade. Esse ritmo tende a gerar resultados criativos de menor qualidade. A criatividade precisa de 2 ciclos, períodos de foco e períodos de descanso. As melhores ideias surgem quando a mente está livre para vagar, não depois de 12 horas de trabalho. Einstein dizia: eu tiro um tempo para longas caminhadas na praia, olha só que interessante, para ouvir o que está acontecendo dentro da minha cabeça. Se o trabalho não vai bem, eu deito no meio do dia e fico olhando para o teto, ouvindo e visualizando o que se passa na minha imaginação. Que interessante, cara. Que interessante, cara. E sabe o que a gente faz, cara? Com pouco tempo que a gente tem pra contemplar, pra ouvir os pensamentos, a gente fica no celular. Quantas ideias a gente já perdeu porque a gente estava no celular rodando um feed infinito? Quantas soluções, ideias, piadas, projetos, músicas, desenhos você deixou de criar porque você estava rodando esse negócio, cara? Fazer pausas vai contra a cultura da pressa, mas o cérebro precisa de tempo para consolidar, sintetizar e criar novas conexões. Ela é conhecida como a rede da imaginação porque integra informações aparentemente desconexas. O detalhe é que essa rede só se ativa quando você está sonhando acordado, com a mente vagando, sem foco em uma tarefa específica. Isso aqui é interessante pra caralho. Essa rede que usa para criar novas conexões, que é a criatividade, ela só se ativa quando você está sonhando acordado, com a mente vagando e sem foco em algo específico. Caraca. Você não pode agendar boas ideias para surgir, mas pode preparar o cérebro para que elas surjam. Tente incluir pequenas pausas de 5 minutos ao longo do dia. Porque é foda, porque você para 5 minutos, mas você tá cheio de problema e a sua mente fica pensando naqueles problemas. Descanso também significa sono. Um estudo recente mostrou que o sono profundo fortalece memórias detalhadas enquanto o sono REM abstrai. Essa parte do sono é mais técnica. Dormir bem, basicamente. Dormir bem é bom para a criatividade. Em resumo, seja menos eficiente, mais ousado e bem descansado. É assim que você mantém o seu cérebro criativo no auge. Tá vendo, cara? Então, quando a gente tiver tempo de sobra no comunismo para usar a nossa rede neural da criatividade, e eu chegar na conclusão que eu quero ter uma casa com piscina, o que vai acontecer, cara? Tá bom, cara.
Crie mais do que você consome. Dicas extras aqui. Busque mais inspirações no mundo real e menos no Pinterest. Tetos altos podem estimular o pensamento mais abstrato. Interessante, cara. Cara, eu não sei se fez algum sentido. Porque eu não sou bom quando eu falo essas coisas mais sérias e técnicas, assim. Eu também não sou bom quando eu tento fazer graça. Não sou bom em nada, mas você entendeu, cara. Eu não sei se eu consigo explicar direito por que eu quis falar sobre o vídeo da Guerra do Rio de Janeiro, as piadas que eu fiz lá, esses comentários, o negócio do Abner e esse estudo. Mas eu acho que essas coisas todas se juntam de alguma maneira. Tá? Então é isso aí, cara. Muito obrigado por você estar aqui assistindo o meu programa. Obrigado por entender desde sempre toda essa dinâmica, que eu sei que não é uma coisa muito comum. Se você é novo aqui, você viu esse vídeo, você entendeu o que eu tô falando, seja bem-vindo. Fica à vontade para fazer piada nos comentários, para expandir piadas que eu iniciei no programa e não consegui levar longe. Vamos fazer isso aqui ser isso. Isso é uma rede de criação. Se você vê que eu abandonei uma piada aí, se você entendeu a premissa, expande ela, tenta aí. Vamos focar nesse assunto aí. E eu vou sempre interagir com quem trouxer essa energia, cara. Porque é essa energia que eu quero nutrir. Então, ao invés de ficar combatendo pessoas que não entenderam nos comentários, eu vou sempre dar um alô pra quem ou elogiou, ou expandiu a piada, ou riu, ou tentou achar um novo ângulo pra premissa e tudo mais. Tá? É isso aí, cara. Muito obrigado. Até outro dia aqui no Arthur Petri Podcast.